Graça e paz, amados. É um privilégio poder estar novamente convosco, com vocês aqui. Que Deus possa estar abençoando, iluminando ricamente a vida de cada um dos nossos amigos, irmãos, de cada ouvinte nessa noite, nesse culto, nesse momento da mensagem, onde nós estaremos representando, nós somos aqui da primeira Igreja Batista aqui de Alta Floresta do Oeste, aqui em Rondônia. Então um abraço a todos vocês, aos nossos irmãos que estão aí em casa, É ruim demais, é difícil, esse momento dessa quarentena aí, que não vai ser apenas uma quarentena não, essa quarentena já chegou, Vai passar um pouco dessa quarentena, vai ser alguns dias, E eu tenho dito, vou dar alguns vídeos aí, que é para os irmãos sair da mesmice, não ficar só na mesma coisa. Todo dia acorda de manhã, televisão, acorda de manhã, televisão, eu trabalho, televisão, e não sai de casa, não vai respirar lá fora. As crianças do mesmo jeito, no celular, na televisão, isso vai trazer para elas problemas emocionais, psicológicos, desconfortos emocionais, psicológicos, que pode amanhã trazer um problema mais sério, tá bom? Então é interessante que os pais, então eu estou falando aqui como pastor, mas eu também como os canalistas, entendendo que nossa mente, ela precisa, como se diz, diversificar, trabalhar com várias áreas. Então muitas vezes, meu filho não vai na aula hoje, eu deixei ele o dia inteiro no celular. Pelo menos está dentro de casa, ele está feliz com o celular. Não é estar feliz com o celular, tem que entender se isso vai trazer felicidade para ele, Então, amados, eu quero pedir para vocês aí, para os nossos irmãos ouvintes, que você tem um grupo de vocês, tem um amigo de vocês, pode estar compartilhando, pessoal, estar compartilhando aí esse vídeo para ter os seus grupos, as pessoas que estão com vocês possam estar ouvindo, além depois você vai estar com ele gravado aí, compartilhe, continua compartilhando, enviando, coloca lá os grupos, manda para os seus amigos, seus parentes. Eu tenho certeza que eles vão ser abençoados pela palavra de Deus aonde eles estiverem, tá bom? Então, nós vamos estar, sempre falando sobre a parte emocional, psicológica, então, para que as pessoas possam estar se cuidando, se precavendo nessa área. Então, eu tenho dito, para ver um vídeo esses dias, mandei para a igreja, nos lugares, dizendo, olha, os mais velhos vão se sentir presos sem poder sair de casa, e às vezes até o filho, tem que prender aí, não pode sair, já está proibido. Alguns pais, a gente viu alguns vídeos aí, filhos brigando com os pais, que os pais não aguentam mais, quer sair, mas eles estão praticamente prendendo os pais na casa. Então tudo bem, filho, você tem um carrinho, tem uma coisa, sai com seu pai, mas em lugares, dentro do carro, com a marcha certinho, leva um sítio, um lugar onde não tem contaminação, na beira de um rio, no lugar de umas árvores. Desse jeito você consegue sair com todos os seus cuidados, estar na cidade, na sua rua, sair dentro da sua casa, direto para um local onde eles vão poder respirar um pouco um ar, que eles não vão correr um risco de contaminação, para de repente sair do mesmice. Na sua casa, você tem uma árvore lá no fundo da casa, arruma uma rede, finca um toco lá, coloca uma rede para o velhinho descansar gostoso lá, tá bom? Para os seus filhos estar lá, arruma um local para os seus filhos brincar, que saia um pouco de estar dentro daquele quarto trancado, dentro daquela sala trancada, vendo televisão, vendo vídeo, vendo celular o dia inteiro. Olha, cria outras coisas, coloca eles a desenhar, cria eles a fazer algumas tarefas, dos estudos, tem aula de inglês, tem outros, cadastra algumas coisas aí, tem um curso de bordado, tem um monte de coisa gratuita na internet, um monte de coisa gratuita, vai lá e cadastra, e vou inventar alguma coisa, gente, aproveita esse tempo, agora vamos aprender. Ter algumas habilidades aí, para depois amanhã tá fazendo bordado, tá fazendo crochê, aprenda, faz algum curso nessa área, entendeu? Coloca sua mente em outra coisa para que você não venha ter um problema mais sério amanhã. E além da palavra de Deus, a oração, olha, lembra do exemplo de Daniel, orar pelo menos 3 vezes ao dia, tá bom? Ler a Bíblia também, antes das orações, ler um capítulo, você está fazendo um propósito de ler um capítulo de manhã da Bíblia, fazendo oração, um capítulo na hora do almoço, fazendo oração, e outro à noite. Você vai gastar, vai ler um capítulo da Bíblia aí, cerca de uma oração, você vai gastar o quê? 15 minutos por vez. São 15 minutinhos, você vai gastar o quê? 45 minutos, e às vezes meia hora, no dia você vai conseguir fazer as 3 orações e ler 3 capítulos da Bíblia, tá bom?
Então faça um compromisso, faça um propósito, diferencie um pouco essa mesmice, tá bom? Então, e já já, em nome de Jesus, as coisas vão mudar. A gente sabe que não é fácil. Quando a gente olha para os nossos governantes, a gente sabe que, de um lado, os governadores, né, têm sim sua preocupação. Eles sabem que se acontecer de liberar e dar um problema sério, todo mundo vai para cima dele. De outro lado, o presidente quer financeiramente que melhore e também precisa da liberação. A gente sabe que se faltar o dinheiro para o pessoal, vai ser um caso, de repente, igual eu digo, o problema seria pior do que às vezes até o próprio vírus. Mas o que tem que fazer? Tudo com cautela e orar e pedir a Deus para que as coisas venham acontecer conforme a vontade de Deus, para que não haja, e ore para o nosso político, não haja politicagem, assim, alguma coisa de um bom senso que venha a trazer benefício para a igreja, para o povo de Deus, para toda a população da nossa cidade, e que assim arrume-se um meio para enfrentar isso de cabeça erguida, entendendo que não vai faltar o pão de cada dia amanhã na nossa mesa também, porque como que você vai estar orando com fé, está tranquilo, na paz, se começa a faltar a comida também? Então as coisas têm que acontecer, a parte espiritual e também a parte física, né, da alimentação. Então esse é o conselho que eu passo para vocês, tá bom? E nós vamos estar refletindo nesta noite sobre um tema, né, as 4 virtudes da vida do rei Ezequias, que o diferenciou do seu pai Acaz. Vamos falar de 4 coisas que diferencia o rei Ezequias do seu pai. E o porquê então que Ezequias prosperou e o pai dele, né, não conseguiu, né, nem um lugar bom para ser enterrado, né? Então é uma coisa diferente. Então nós vamos entender sobre isso, as 4 virtudes na vida do rei Ezequias que o diferenciou do seu pai Acaz. Tá? Então nós vamos aí, eu quero que você feche seus olhos agora, vamos fazer uma oração para Deus trazer para nós o entendimento da palavra, para que Deus possa entrar de uma vez por toda aí no seu coração, na sua vida espiritualmente, que o Espírito Santo possa te encher. Porque eu sei que o pastor Sérgio, né, não vai poder fazer muita coisa para te explicar, mas o Espírito Santo de Deus vai completar essa obra e você vai sair no final dessa mensagem glorificando a Deus, porque é Deus aquele que você tem fé e confia que vai falar com você, tá bom? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade que nos deste, ó Pai. Sabemos, meu Deus, que nesse instante temos pessoas na nossa cidade, aqui de Alta Floresta, nós temos os nossos irmãos em Cristo, Senhor Deus, toda essa família da Primeira Igreja Batista aqui de Alta Floresta, como nós temos, Senhor Deus, grupos, Senhor Deus, batistas esparramados por esse Brasil afora, vários irmãos em Cristo vão estar acompanhando essa mensagem, como outras pessoas que ainda não são evangélicos, outros que são de outras denominações, que vão poder também ouvir a Tua Palavra. Queremos que o Senhor esteja de uma forma especial, Senhor Deus, quebrando, Senhor Deus, todas essas barreiras, retirando, Senhor Deus, de uma forma espiritual todo tipo de placa de igreja, e que o Teu Espírito Santo chegue para falar em cada coração de cada ouvinte, ó Pai. Derrama a Tua graça sobre o Teu povo e completa a Tua palavra, essa palavra no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Então louvamos a Deus, né? As 4 virtudes na vida do rei Ezequias que o diferenciou do seu pai, o rei Acaz. Então vamos, né, entender uma coisa. Então vamos conhecer um pouco sobre o rei Ezequias e o seu pai Acaz. Nós temos que entender um pouco, né? Então primeiro vamos falar sobre Acaz, depois nós vamos falar sobre as virtudes dele, e assim conhecendo esse diferencial, o que diferenciou o rei Ezequias de Acaz. Então, né, lá de Acaz, lá em 2 Crônicas 28, de 1 a 5, 2 Crônicas 28, de 1 a 5, está assim: Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém, e ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Acaz não fez o pai dele, que o avô dele fazia, que o Senhor aprovava. Ele andou nos caminhos do rei de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Balaíns, queimou e sacrificou no vale de Ben-Nom e chegou até queimar os seus filhos em sacrifício, imitando o costume detestável das nações que o Senhor havia expulsado
diante dos israelitas. É incrível, né? Ele fez, né, tantas coisas erradas. E depois no versículo 4, ó, também ofereceu sacrifício e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, o Deus, entregou nas mãos do rei da Síria e arameus, e derrotaram, fizeram, pois, prisioneiro entre o seu povo e levaram para Damasco. Amados, Acaz, ele não se preocupou, ele não estava preocupado em viver uma vida de santidade diante de Deus, não. O que aconteceu com Acaz? Ele queria fazer agradar o povo. Ele queria ofertar para o povo aquilo que fazia com que o povo estivesse debaixo do seu controle. Então chegava pessoas ali para juntar com o povo de Israel, que tinha seus ídolos. Oh, pode trazer seus ídolos. Chegava outro, não, tudo aqui serve, tudo é normal. Então nós dá para podermos entender que existe também pessoas, até, vamos colocar, seitas, né, que se diz religiosa, de costumes, em que também consegue trazer para dentro da sua igreja coisas parecidas. Porque na verdade não pega uma linha, né, para estar servindo a Deus, né, com fidelidade, não pega uma linha ali para fazer assim, eu tenho que servir desse jeito. Porque acaso podia olhar lá para, né, os seus pais, olhar para o passado, ver o erro daqueles, ver o erro de Salomão e outros que erraram, mas também ver o acerto e os erros de Davi para poder fazer alguma coisa boa, porque era um homem super inteligente, ele soube lidar com o povão, ele juntou o povão, ele tinha uma habilidade, só que ele usou isso para fazer o mal, para fazer tudo aquilo que Deus detestava. Acaz, ele foi capaz de sacrificar, queimar os próprios filhos para ofertar algum tipo de deuses. Então Acaz, ele saiu totalmente fora daquela linha em que Deus tinha determinado para o povo de Israel viver. Então Acaz, tudo que você pensava de um rei que blasfemou e fez tudo que era errado diante de Deus, você pensa, analisa, você pensar numa pessoa assim, colocar Acaz na frente. Foi esse tipo de rei, aquele rei que você não poderia, tem poucas coisas que eu poderia dizer que aquele homem fez certo no seu reinado. Então Acaz foi, né, um tropeço, talvez o pior, se não for um dos piores, né? Um dos piores, ou seja, o pior dos reis que Israel já teve, por causa desse sistema dele de querer agradar o povo, agradar, quer dizer, as suas mulheres, agradar a sua própria vontade, e com isso ele trouxe tudo que não prestava para dentro de Israel, para o lugar, para o templo. Ele profanou os lugares sagrados que Deus, que tinha sido feito para fazer oferenda a Deus. Então tudo de errado esse homem fez. No versículo, aí tem até no verso 27, dizendo bem assim, ó: Acaz repousou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não no túmulo dos grandes reis de Israel. Seu filho Ezequias foi proclamado rei e passou a ocupar o seu lugar. Estão entendendo? Acaz, ele conseguiu fazer tantas coisas erradas que ele não teve o privilégio de ser enterrado, o seu corpo colocado entre os maiores reis de Israel, entre os reis de Israel, aqueles que fizeram a diferença. Ele não conseguiu esse local. Então, por causa do quê? De fazer tantas coisas erradas. Então é incrível, né? Então que Acaz teve esse costume. Agora nós vamos entender agora 2 Reis 18, de 1 a 3, e depois de 18 de 1 a 3, os 3 versículos, diz assim, ó, vamos falar sobre o rei Ezequias agora. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, o rei de Israel começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias,
fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizeram Davi, o seu pai. Estima-se que Ezequias reinou nos anos 715 a 686 a.C., por 29 anos. Então o texto deixa bem claro, né? É lá em 2 Reis 18, de 1 a 3, que ele fez o que era reto diante de Deus. Então dá para entender, o pai dele fez tudo que era errado diante de Deus. Tudo que não prestava o pai dele fez. Aí Ezequias, agora o filho dele, assume o reinado e viu os erros do pai, viu que o pai tinha cometido as falhas do pai, e ele falou assim: eu vou fazer completamente. Agora se torna Ezequias um dos melhores agora dos reis de Israel. Ele está lá entre os melhores. Por quê? Porque ele aprendeu com os erros do próprio pai. Então nós podemos entender que teve 3 características, 3 coisas tão interessantes na vida do rei Ezequias, que fez diferença, muita diferença sobre o sistema ou o que o pai dele fez no passado, que diferenciava ele, né, do reinado do seu pai. Então são 3 virtudes sobre a casa do rei Ezequias, 4, né, pois está colocando virtude sobre a casa. Então a primeira virtude de Ezequias, ele sabia a quem recorrer. No momento da dificuldade, no momento que ele mais precisava, ele sabia quem era a pessoa certa que devia buscar e clamar. Acas não, ele fazia os seus concertos, aceitava os ídolos, aceitava tudo quanto é tipo de Deus, todo tipo de costume, pode fazer os seus acertos. Então ele não sabia, ia conforme, né? E vamos colocar aí, conforme a música, né? Conforme o som, conforme o vento levava, como vê lá no Salmo, né? Primeiro, quando o vento leva para lá, eu vou, o vento traz para cá, eu vou. Tanto faz para mim, levou a vida desse jeito a casa. Mas o rei Ezequias tinha um diferencial, ele sabia o que ele queria. Então, quando vinham os momentos difíceis na vida dele, ele sabia a quem buscar. Então, lá em Isaías 37, de 15 a 20, nós conseguimos entender sobre isso. Então nós vamos estar lendo aí do versículo 15 ao versículo 20. Então orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve, e abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da terra, lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeiras e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da mão, assim saberão que o reino da terra, que só Tu és o Senhor. Assim eles saberão que só Tu és o Senhor. Então, quando Ezequias se encontrou em dificuldade, ele clamou ao Senhor, ele buscou a Deus. Ele sabia o que queria. A Senaqueribe estava ali, atormentando, já tinha humilhado, já tinha prendido, já tinha feito tudo, né? Para humilhar o povo de Israel. Estavam vivendo em sofrimento, estavam passando por dificuldade. Aí começa agora a afrontar, Ezequias afrontar agora o povo de Israel mais uma vez. Ao ponto de que Ezequias, ele amedrontou e entendeu: eu acredito que eu não vou ter força, o meu exército também não vai poder guerrear contra todos os reinados que eles vão conseguir juntar para guerrear contra nós. Nós vamos entrar numa dificuldade novamente, mas eu sei que há uma saída. Eu sei que há uma saída. Então ele sabia a quem buscar, a quem recorrer. Ele sabia que Deus estava pronto para responder as suas orações. Deus estava pronto para fazer a tua vontade. Então, todos os momentos em que Ezequias passou por dificuldade, ele chamou pelo Deus poderoso.
Ele clamou por Deus poderoso. É claro que todo ser humano tem os seus momentos de falha, quando nós vemos lá no final, na vida dele, né? Os 15 anos que se acrescentou sobre a vida dele, que ele também falhou. Mas ele procurou o tempo todo servir a Deus com fidelidade, ao ponto de que o texto lá falou que ele fez tudo aquilo que agradava a Deus. Tudo aquilo que realmente fazia com que os olhos de Deus, né, se alegravam, ou que Deus sentia alegria pela sua atitude, pelas suas virtudes. Aí o segundo ponto, a segunda virtude, ele ouvia e dava ouvido à voz do profeta. Olha outra coisa interessante, ele era um rei, ele era um comandante, mas ele sabia que tinha um homem de Deus ali. Ele sabia que tinha um homem de Deus. Então ele não tomava as decisões sozinho. Ele não chegava a ter que ser assim ou aquilo outro. Ele procurava o homem de Deus e falava: olha, eu orei, eu clamei, profeta Isaías, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você me ajude nisso aqui. Então ele procurava o profeta. Então ele sempre estava em contato com o profeta Isaías. Ele sempre deu crédito daquilo que vinha de Deus. Então o profeta de Deus era algo valioso para ele, coisa que Acaz nem ligou. Acaz nem queria saber de profeta de Deus, que o profeta falava, ele queria perseguir, matar. Então foi completamente o contrário do seu pai. Porque Ezequias agora amava o Deus de Israel, amava o profeta do Senhor. E o que falta hoje, né? Uma aplicação para hoje, né? Quantas pessoas estão aí sob autoridade nas cidades, nos municípios do país, mas não estão nem aí com os homens de Deus, não estão aí nem com os pastores, com as lideranças eclesiásticas, não estão aí e querem viver só pensando em dinheiro e esse tipo de coisa. Mas, olha lá, Isaías 37, versículo 21 diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias assim: diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Olha o que aconteceu. Ele tinha, né, essa afinidade com o profeta, ele conseguia orar a Deus, ele conseguia aconselhar, né, com o profeta do Senhor, com o homem de Deus, ao ponto de que ele sempre ouvia a voz do profeta. E Deus vai e manda Isaías lá diante dele: ó, Isaías, vai lá, avisa que eu ouvi a oração dele e eu vou destruir, acabar com a Síria. Eu vou acabar com esse reinado de Senaqueribe, mostrando para ele que realmente o Deus de Israel está acima de todos esses povos. Vai lá e fala, né, para Ezequias que ouvia a sua oração. Então ele tinha uma intimidade com o profeta, e quando o profeta chegava e falava para ele, com certeza ele glorificava a Deus, ele joelhava ao chão, como se disse, ele gritava de alegria, ele pulava de alegria, porque ele sabia que Deus tinha ouvido a sua oração, o seu clamor. Então essa era a segunda virtude dele, e ele conseguia ter esse diálogo e honrar a cada homem de Deus que chegava diante dele. A terceira virtude que diferenciava ele de Acaz, é que ele conseguia a resposta nas suas orações. É interessante, né? Deixou bem claro que lá em cima ele clamou, ele sabia que quem buscar, ele buscava a Deus. Ele clamou por Deus, por socorro. Aí o profeta Isaías é tocado pelo Espírito Santo, pelo anjo do Senhor, um ponto, vai lá agora e fala com Ezequias. Então agora Deus mandava o profeta falar para ele, e o profeta falou assim: ó, Deus ouviu sua oração e você vai ser respondido. Dá para entender, né, como que era maravilhosa essa intimidade dele com Deus. Ele sentindo uma situação tão complicada, pedir a Deus, aí Deus manda o profeta lá: pode ir lá contra o reinado, porque Deus já falou comigo, você pode ir que você já é vencedor. Deus ouviu sua oração, né? E a resposta é certa: pode ir, Ezequias. Dá para entender essa intimidade que ele tinha com Deus, era muito grande. Aí, lá no capítulo 37, de 33 a 36, ó, portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Está falando sobre Jerusalém. Tampouco virá perante ela com escudo, ou se levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier,
por esse voltará, porque nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade, para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos, estavam mortos. Amados, o que precisou para Ezequias vencer essa guerra? Só oração. Ele só precisou de orar, mas porque ele confiava em Deus, ele sabia em quem buscar. Então ele buscava o Senhor dos Exércitos, confiava plenamente no Senhor dos Exércitos, ele ouvia a voz do profeta, porque se ele não ouvisse o profeta, ele não ia confiar, não ia acreditar. O profeta, aquele homem que fazia esse intercâmbio, a pessoa que fazia com que a sua oração, o seu clamor chegasse diante de Deus, que fazia as oferendas, fazia, na verdade, todo naquele banquete preparava ali o ritual para que ele ofertasse algo a Deus e chegasse diante de Deus, e Deus pudesse responder o seu clamor. Então agora é interessante, que ele clama a Deus porque ele estava amedrontado, sabia que ele podia destruir a sua terra, mas ele sabia que existia um Deus maravilhoso, o qual ele amava e confiava, e nele ele clamou, nele ele buscou, e vem a resposta de Deus: olha, Ezequias, esse povo vai saber realmente quem é o Deus de Israel. Esse povo vai saber quem é o Deus, Ezequias, que você serve. Então Deus, o anjo do Senhor, feriu então os homens. Olha quantos, 185.000 homens foram feridos, soldados foram feridos. E foi o anjo do Senhor, foi o próprio Deus que foi lá e feriu. Dá para entender como que Deus protege, que Deus sabe proteger o seu povo? Ouviu a oração dele e respondeu. A quarta e última virtude é interessante. Ele tinha fé e não desistia nunca. Isso é interessante na vida de Ezequias. Ele era um camarada persistente. Ele era um rei persistente. Ele sabia que podia contar com Deus, ele sabia que Deus estaria pronto para responder o seu clamor, ele sabia que Deus estava com ele, aonde ele estava, onde estava o profeta, junto ao profeta, ele sabia que ele seria ouvido. Então a gente vê que aconteceu algo extraordinário na vida dele. Isaías 38, de 1 a 8, nós vamos ler. Ora, antes disso aconteceu que o rei Ezequias adoeceu numa enfermidade mortal. E Isaías, o profeta, filho de Amós, transmitiu-lhe a seguinte mensagem da parte do Senhor: põe em ordem todos os seus assuntos e negócio, porque vai morrer. Não te curará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou-se para o lado da parede e orou ao Senhor. O Senhor, lembra-te de como eu tenho sido honesto e sincero para contigo, como procurei obedecer tudo o que tens dito. E começou a chorar intensamente. Então o Senhor mandou outra mensagem a Isaías: vai e diz a Ezequias isto: o Deus de Davi, do teu antepassado, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e deixar-te viver mais 15 anos. Livra-te a ti esta cidade do rei da Síria, e defender-te-ei, diz o Senhor. E esta é a prova daquilo que digo: farei com que o sol recue 10 graus segundo o relógio do sol de Acaz. E o sol recuou assim 10 graus, com a prova que Deus ia cumprir aquela promessa. Amado, Deus chega através do profeta e fala para Ezequias: você vai morrer, cara, prepare sua casa, que essa doença é para a morte, não tem jeito, não vai ter remédio. Imagina aquele homem que louva a Deus todos os dias, que clama a Deus, que tem uma vida de santidade, que quer viver, de repente chega essa notícia vindo de Deus. O que Ezequias chegou diante do profeta: não, eu não quero morrer agora, eu quero mais vida.
Aí o que ele faz? Ele olha para Deus, ele se derrama diante de Deus e fala: meu Deus, eu tenho procurado fazer a tua vontade, eu tenho procurado ter uma vida de santidade, eu tenho procurado servir pontualmente tudo aquilo que o Senhor ensinaste, eu tenho observado os seus estatutos, eu tenho colocado esse povo diante do Senhor, eu tenho feito tudo o que é necessário para esse povo te adorar em espírito e em verdade, e poder colocar tudo isso. Senhor, olha para mim agora, eu quero viver mais, me dá mais um tempo, Senhor Deus, misericórdia de mim. Aí a gente lendo outro texto, diz que Isaías estava ali no palácio, passou a notícia para ele, Isaías saiu. Deus respondeu tão rapidamente a oração dele, que Isaías nem foi para longe, não estava longe, não tinha saído para outra missão, estava por ali ainda. Quando o anjo chega, o Senhor chega diante de Isaías: volta lá, avisa ele que eu ouvi a oração dele e vai ter mais 15 anos de vida. Amados, ele não era uma pessoa de desistir fácil, ele clamava a Deus, mas com determinação. Então agora uma aplicação geral desses pontos. Primeira coisa, Acás. Quantas pessoas estão vivendo como Acás por aí? Estão colocando as coisas de Deus em segundo plano, vivendo de qualquer jeito, tentando remediar a sua religião. Eu amo a Deus, mas também, não custa nada, a bebedeira, não custa nada o vício, não custa nada, a música mundana, o pecado, a traição, a prostituição. Aí quer viver essa vida dizendo que ama a Deus, que serve a Deus. É mais ou menos a vida de Acás. Dizia que servia a Deus, que o Deus de Israel era o Senhor dele, mas também os outros deuses, os outros ídolos, também tudo era Deus dele. Então ele não tinha um Deus certo. Vivia o mundo, tudo que o mundo ofertava era bom para ele, mas ele continuava dizendo que Deus era o Deus dele. Mas Deus não aceitou isso, até ao ponto dele ser enterrado, separado dos reis de Israel, por causa de tanta perversidade e coisas erradas que ele fez. Então, quer dizer, ninguém deve viver como Acás, porque Deus quer que nós vivamos uma vida de santidade. Uma vida de santidade. E vivendo uma vida de santidade, você vai conseguir aplicar as 4 virtudes do rei Ezequias na sua vida. Ele sabia quem ele podia recorrer. Se nós temos um Senhor Deus, um Espírito Santo vivo dentro de nós, se nós temos uma vida de santidade, uma garantia diante de Deus, então nós temos que ter essa certeza, que essa primeira virtude aqui é saber recorrer à pessoa certa, e a pessoa certa que devemos recorrer no momento difícil chama o Senhor dos Exércitos, o nosso Jesus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, é a Trindade Santa, a quem recorrer, a Trindade Santa a quem recorrer, sabendo que deles será a resposta para nós, como Ezequias fazia, buscava em Deus, busque em Deus a solução para os seus problemas. Da segunda virtude de Ezequias, ele ouvia a voz do profeta. Quantas pessoas estão dizendo que é servo de Deus, mas quando o pastor fala, quando o seu líder fala, não está nem aí. Quando dá um conselho, não está nem aí. Vai lá e procura com alguém que nem aceitou a Jesus na vida. Vai lá e procura um conselho de alguém que é viciado em droga, um conselho de alguém que é viciado em prostituição, um conselho de alguém que faz tudo que é errado, porque é meu tio, meu avô. Tem muita voz mais, fala muito mais a ele do que o próprio pastor, que é o homem de Deus, a mulher de Deus, que está ali na frente da igreja, ou aquele missionário, aquela missionária que Deus colocou para abençoar a sua vida. Quando as pessoas começam a misturar isso, você não serve a Deus, mas buscando conselho lá no mundo, significa que ele não vai ter uma boa intimidade com Deus, não vai ter uma intimidade com seu irmão, ou com seu pastor, quem cuida de si. Então é muito interessante isso. Ezequias se preocupava com isso, e ele amava e respeitava a voz do profeta. Então é interessante a gente ouvir isso. A terceira virtude de Ezequias é que Deus respondia às suas orações. Significa o quê? Que ele conseguia tocar o coração de Deus com a sua sinceridade. Ele falava com Deus com a certeza de resposta. Ele se derramava diante de Deus na hora certa, no momento certo. Não importava qual era a situação. Era um reinado, era um rei querendo destruir toda a sua terra.
destruir o seu reinado, acabar com o povo de Israel. Era um exército muito grande contra ele, mas ele não desistiu. O problema não era fácil, o problema era quase que impossível, tão impossível, diante dos cálculos, diante da força do exército do rei Ezequias, vencer Senaqueribe e talvez com outros exércitos que viriam ainda pelejar contra Israel. Mas ele confiou em Deus de uma forma que Deus ouvia o seu clamor o tempo todo. O que nós devemos falar com Deus com sinceridade ao ponto de que Deus ouça a nossa oração. Quantas pessoas vão orar, vão clamar com Deus e oram da boca para fora, nem sabe se está orando, nem sabe no final o que você orou, o que você falou, nem sabe o que você pediu, pediu, é por acaso, vira como se fosse uma reza, todo dia mesmo, você nunca sabe o que você falou, sabe, porque você decorou aquilo, mas você não consegue abrir o seu coração, derramar diante de Deus e ter um propósito definido daquilo que você pede para Deus. Meu amigo, Deus sabe o que você necessita, Deus sabe o que você quer, mas Ele quer que você compartilhe com Ele. Ele quer que você abra o coração e fale com Ele. Agora, quando você fala da boca para fora, é a mesma coisa do nada, que Ele já sabe. Você tem que derramar, colocar com fé diante de Deus. Meu Deus, eu preciso disso. E eu sei que no Senhor eu tenho a vitória. Eu sei que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu sei que o Senhor vai dar tudo aquilo que eu necessito. Mas tem que confiar e acreditar como Ezequias fazia. Ele acreditava em Deus. Aí o profeta voltava e falava: olha, Deus ouviu a sua oração, o seu clamor. Aí você, na quarta virtude de Ezequias, você tem que ser uma pessoa determinada na sua oração. E tem que ser um homem ou uma mulher determinada na sua fé. Quando a gente pede, a gente tem que ter certeza que vai buscar. Ele tinha fé e não desistia. Ezequias tinha fé e não desistia. Ele sabia o que queria diante de Deus. Ele colocava diante de Deus e falava: meu Deus, eu quero isso. E eu sei que o Senhor vai me dar. Eu sei que eu vou conseguir. Eu creio. Então Ezequias orava desse jeito: meu Deus, eu tenho procurado ser fiel diante do Senhor. Meu Deus, olha para a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau. Faz som do meu coração, minha vida, meu Deus. Olha pela minha atitude, porque eu tenho procurado ser um homem santo, um homem honesto. Quantos de nós poderíamos dizer assim: Deus, olha para mim, olha, o Senhor vai ver que eu tenho sido um homem, uma mulher de oração, uma mulher santa, uma pessoa que tem procurado viver debaixo da tua graça. Quantas pessoas estão em condições de orar igual Ezequias orou? Então é isso que muitas vezes falta. A gente vai orar com fé em Deus, sabendo que Ele vai responder. Você só pode orar sabendo responder se você está vivendo uma vida segundo os padrões de Deus, segundo a vontade de Deus. E Ezequias tinha certeza da vitória, porque ele sabia que ele estava procurando ter uma vida de santidade diante de Deus. Então isso que Deus quer de você. Meu irmão, não existe, não existe pandemia, não existe coronavírus, o Covid-19, o nome que quiser dar isso aí, não existe sarampo, lepra, não existe outro tipo de coisas que Deus não pode livrar você, se você tiver fé, se você confiar. Então vamos orar, colocar diante de Deus a vida, colocar os seus problemas, as suas dificuldades, porque em Deus nós temos a certeza da vitória. Deus é a nossa vitória, é a nossa certeza. Coloque então a sua vida aí diante de Deus agora. Abaixe sua cabeça para orar, falar com Deus. E eu quero fazer uma pergunta primeiramente: você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você vai estar ouvindo essa mensagem, onde você estiver. Você realmente tem colocado Jesus como o Senhor da sua vida, ou você está vivendo a vida de qualquer jeito? Como que você consegue viver? Como que a chuva cai sobre você? Como você é cheio de maravilhas, de bênçãos de Deus, tem um emprego, uma família? Porque Deus é maravilhoso demais, porque muitas das vezes você não merece, nós não merecemos nada de Deus, mas Deus está tudo para nós, porque Ele nos ama. E agora a prova nossa, nós amar a Deus, Ele diz que nós temos que confessar a Ele, entregar a nossa vida a Ele, nós temos que se entregar a Ele, ter certeza que nele nós teremos a salvação, em Cristo Jesus teremos a salvação. Então o que Deus quer de nós é isso aí. Ele está dando maravilha, derramando rios de bênção sobre a sua vida, mas Ele quer que você tome uma decisão na sua vida também. Faça uma análise da sua vida e pense o seguinte: olha, se independente de ser vírus ou seja outra coisa, mas eu morrer a qualquer momento desse, eu estou pronto para entrar no céu? Como está a sua vida com Deus? Ezequias estava preocupado ali, mas olha, ele era um homem de oração,
a um ponto de que Deus fala, chega lá, prepara tudo, você vai morrer. Ele teve um tempo para preparar a sua vida, mas ele clamou a Deus, deu mais 15 anos para ele. Mas nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós devemos estar prontos para entregar ou para encontrar com o nosso Deus. Porque quem governa a nossa vida e quem garante, né, pode acrescentar, né, um dia a mais, um segundo a mais em nossa vida ou tirar, é Deus. Então não existe negócio que coronavírus vai vir matando crente, vai vir matando o homem de Deus, vai matando todo mundo, não. Só se Deus permitir, meu amigo. Só se Deus quiser. Vai morrer só os que Deus permitir. Porque a sua vida pertence a Deus. Você pertence a Deus, só se Deus permitir. E se Deus permitir, não é coronavírus, é qualquer outra coisa, mas vai chegar o dia, vai acontecer. Mas coloca a mão de Deus, que Deus sabe o que faz e há um propósito de Deus com toda essa pandemia. De repente é para os povos se derramar diante dele, mas de repente lá no livro dele, lá já está o caderninho já escrito de quem vai. Tá? Ah, se você está na lista, Ezequias não conseguiu. Independente de ser um coronavírus, ser outras coisas, um câncer, outra coisa, se você clamar a Deus e viver uma vida de santidade, Deus vai te dar mais 15, 20, 50 anos mais de vida, para você ser uma pessoa diferenciada e fazer tudo na minha presença. Então não tem que estar preocupado com esse vírus aí, tem que preocupar com a sua salvação. Porque você sendo uma pessoa de Deus, Deus vai trabalhar de uma forma diferente na sua vida e vai estar livrando de todo o mal. Vamos orar então. Pai Celeste, meu Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor Deus, temos, Senhor Deus, essa mensagem. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor esteja então completando, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que muitas das vezes não conseguimos tocar no coração, porque nós sabemos que nós não fazemos nada mesmo. Nós passamos, Senhor Deus, aquilo que achamos que é o melhor que nós podemos tirar da Bíblia, do ensinamento, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. Mas quem vai fazer, Senhor Deus, a aplicação na vida? Quem vai fazer que as pessoas entendam o Teu recado? Quem vai fazer com que as pessoas sejam abençoadas é o poder do Espírito Santo. Então, ó Espírito Santo de Deus, vai sobre as vidas, Senhor Deus, de cada ouvinte, ó Pai. Fala, toca, comove, abençoa cada um segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade. Meu Deus, aqueles, Senhor Deus, que estão desesperados, aqueles, Senhor Deus, que têm enfermidade, que lá no fundo do coração estão com medo, amedrontados com toda essa situação. Meu Deus, nós sabemos, ó Pai, que nas Tuas mãos está a nossa vida, em Tuas mãos está, Senhor Deus, todo o nosso sonho e projeto. E quando nós confiamos no Senhor, ó Pai, nem câncer, nem qualquer outro tipo de enfermidade vai tirar nós do Teu propósito, ó Pai. Não vai, Senhor Deus, interromper o propósito de vida que nós temos, que o Senhor determinou para nós. Então, ó Pai, abençoa o Teu povo, ó Pai. E se alguém nesse instante, ó Pai, que está ouvindo esta oração, que ainda não tinha entregado a vida ao Senhor, que ainda não tinha confessado ao Senhor como seu Salvador, ou que está longe dos caminhos de Cristo, que precisa de retornar, que ele possa fazer agora, ó Pai. Que assim seja, ó Pai, receba, Senhor Deus, esse conserto, essa entrega diante do Senhor, e escreva o nome desse Teu servo agora em Teu livro sagrado, ó Pai, dando a ele também a certeza da vida eterna, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque até agora o Senhor tem cuidado de nós, tem livrado, Senhor Deus, a toda a nossa cidade de Alta Floresta, até agora nenhum caso. Meu Deus, mas temos outras cidades, Senhor Deus, onde tem famílias em desespero, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus do milagre e em Tuas mãos está a cura. Assim nós pedimos, confiando na Tua vitória em nome de Jesus. Amém? E glória ao nosso Deus. Então, amados, que Deus abençoe ricamente a sua vida, né? Os irmãos, aí no final vai estar lá marcado, aparecer na mensagem que foi pregada do pastor, você pode ainda estar compartilhando depois. Você pode apertar lá, compartilhar. Tá? Você vai pegar lá na mensagem, colocar compartilhar e enviar para grupo, enviar para seus parentes, enviar para seus amigos, para que eles também possam estar ouvindo e de repente, né? Através de uma mensagem dessa, eles possam se consertar diante de Deus e receber o milagre que ele precisa para a vida dele também, que é o maior de todos, que é a salvação. Então compartilhe, né? Avise as pessoas. Então nós vamos estar quinta-feira novamente, né? Às 19h30, né? 19h30, quinta-feira, mais uma vez aqui com outra, né? Outro sermão da mensagem,
E domingo que vem agora queremos fazer a escola bíblica. Eu estou avisando os irmãos, o pessoal ainda vão ter a parte da escola bíblica, o estudo. Nós temos a nossa irmã de Nazar, ela vai poder passar para nós esse estudo na parte da manhã. Se ela não puder, a gente vai, o pastor vai passar, o outro irmão vai passar, mas nós vamos trazer o estudo da escola bíblica nas manhãs também, aí pela live, vai direto, e você vai poder estar assistindo em casa, tá bom? E no final agora vai estar gravando, você consegue passar, apertar, você que tem o seu Face, você leva lá para o grupo do WhatsApp, envia para os seus amigos, que ele apertando, ele vai lá, vai entrar lá no Face da igreja, que quem tem Face vai poder ouvir essa mensagem também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Na quarentena, no cuidado, mas com todos os cuidados, com a máscara, no comércio, procura, ajudar, porque se a gente fazer as coisas certinho, os nossos governantes, os policiais, quem está cuidando, a saúde, não vai proibir a gente de andar, tá bom? Agora, se começar o pessoal todo relaxado a andar, a gente vai procurar, ser punido por si próprio, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz em Cristo Jesus. Um abraço, pastor Sérgio, família e de toda a primeira Igreja Batista de Alta Floresta. Amém.